Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É com grande alegria que nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a eclesiologia, o estudo ou a doutrina da igreja. Nós estamos estudando o nosso livro de Teologia Sistemática 4, que é um livro que trata todo ele da eclesiologia e também da missiologia. É eclesiologia com missiologia. Os irmãos sabem que nesse estudo de teologia sistemática nós já estudamos no livro 1 sobre a bibliologia, no livro 2 estudamos sobre teologia, cristologia e pneumatologia, no livro 3 estudamos sobre a criação, mas também sobre a angelologia, antropologia, hamartiologia e soteriologia. E agora nós estamos no livro 4, no quarto livro, estudando sobre eclesiologia com missiologia. Nós temos 3 capítulos sobre eclesiologia propriamente e mais 2 sobre missiologia, que na verdade é uma mesma sequência, porque uma matéria está contida na outra. Missiologia está contida em eclesiologia. Teremos ainda o livro 5º, o 5º livro, pelo qual trataremos da escatologia e também da heresiologia. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos começar com uma leitura bíblica, como sempre costumamos fazer. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. É uma rápida abordagem bíblica, nós sempre costumamos começar nossas aulas fazendo uma abordagem bíblica inicial, para depois nós nos determos no roteiro que está no nosso livro. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, veja, a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. A uns pôs Deus na igreja. Veja, na igreja. Nós estamos estudando sobre a eclesiologia. E Paulo, ele apresenta uma hierarquização que Deus faz na igreja. Veja que as palavras primeiramente, em segundo lugar, em terceiro, não estão aí por acaso. Paulo está falando de uma hierarquização que Deus faz. Mas, irmão Ciro, eu pensei que hierarquia, essas coisas aí, hierarquização, como o irmão falou, isso é coisa das Forças Armadas. Não. O nosso Deus é um Deus que trabalha com ordem. Então, aqui o texto diz claramente que a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, etc, etc e etc. Mas veja como Deus está aqui fazendo, através da mensagem de Paulo, claro, Deus está apresentando uma hierarquização para que haja ordem na casa do Senhor. Paulo aqui, claro, está falando de dons e ministérios, e ele menciona, nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, ele faz uma abordagem ampla sobre os dons, e ele menciona primeiramente os dons como manifestações esporádicas, ou manifestações episódicas da parte do Espírito Santo, quando ele cita, por exemplo, línguas, interpretações, a profecia e etc. Não são dons que alguém detém e diz, não, eu tenho esse dom. Não, são dons dados à igreja, são em manifestações esporádicas da parte do Espírito Santo. Agora, aqui no versículo 28, quando Paulo fala de dons, ele já está falando um outro tipo de dom. Ele está falando daquele dom que é um dom residente. É o dom que a pessoa detém, Deus deu para a pessoa aquele dom. Então veja, de maneira geral, em 1 Coríntios capítulo 12, nos versículos 1 a 11, Paulo fala dos dons como manifestações esporádicas ou episódicas. Depois, nos versículos 12 a 27,
ele apresenta a igreja como um corpo. Nós estudamos sobre isso na lição passada, a igreja como corpo de Cristo. E aqui Paulo faz menção disso. E ele finaliza esse capítulo mencionando os dons como ministérios, que no caso são residentes, e ele apresenta aqui uma hierarquização. Ele mostra aqui que Deus se vale do princípio da prioridade. O princípio da prioridade, que eu até fiz menção em outras aulas, está presente em várias doutrinas da Bíblia. O nosso Deus trabalha com ordem, ele é soberano, e ele hierarquiza e ele também prioriza. Veja, por exemplo, na família, por que o homem é a cabeça, diz a Bíblia, a cabeça da mulher? Porque Deus, quando criou homem e mulher, diz a Bíblia que ele não teve preferência nenhuma, claro, porque ali foi uma criação imediata e diz a Bíblia, macho e fêmea os criou, a partir do nada. Agora, no momento da sua criação imediata, isto é, quando ele foi dar forma ao que estava previamente criado, diz a Bíblia que ele formou primeiramente o homem. Deus formou primeiro o homem. Por que Deus formou primeiro o homem? Por que Deus não formou a mulher primeiro? Deus é soberano, entrou em ação aí o princípio da prioridade, Deus formando primeiro o homem, está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Mas esse princípio da prioridade também está na doutrina da santificação. Quando Deus ali, a Bíblia diz, quando Deus olha para nós, a primeira coisa que ele vê, claro que Deus vê todas as coisas, porque ele é onisciente, mas no sentido de priorizar, quando ele olha para nós, a primeira coisa que ele vê é o nosso espírito. Por isso que Paulo disse, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Deus prioriza o espírito. Por que não corpo, alma e espírito? Por que não alma, corpo e espírito? E sim, espírito, alma e corpo? Porque Deus prioriza o nosso espírito. Na vinda de Jesus também, a Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem. Diz a Bíblia que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que os mortos ressuscitarão primeiro? Por que nós não precederemos os que dormem? Ou seja, porque eles terão preferência. Nós não sabemos dizer, não é? Mas poderíamos até tentar apresentar uma explicação, fazendo uma analogia e tal, ou uma abordagem filosófica, ou se não dizer, não, é importante que aqueles santos do Antigo Testamento, eles tenham preferência, mas o fato é que a melhor resposta é que Deus, como Deus soberano, ele prioriza. Ele é quem sabe como conduz todas as coisas, tudo é feito segundo a sua vontade. Então ele prioriza nesse caso e ele hierarquiza. Então veja, eu falei do casamento, eu falei da vinda de Jesus, eu falei também da santificação. Na ressurreição dos mortos também a Bíblia diz, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E assim por diante. Aqui em 1 Coríntios 12, a mesma coisa. Paulo fala da prioridade dos ministérios que estão relacionados com a liderança, estão relacionados com a palavra de Deus. Primeiramente, pôs Deus na igreja apóstolos. Irmão Ciro, quer dizer que então existem apóstolos hoje? O ministério apostólico, ele não terminou. Claro que o ministério apostólico ainda está em vigor, está em vigência ainda. Não é? Há muitos hoje que já estão dizendo, não, foram só aqueles 12 apóstolos e o caso de Paulo que foi um caso especial, mas não tem mais apóstolos. Sim, aqueles 12, de fato, é um caso especial, tanto é verdade que lá em Apocalipse, o número 12 ainda é mantido lá quando se fala dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, a igreja nascente, que começou com aqueles 12 apóstolos, isso aí é algo que é tido realmente como algo que é preservado por Deus. Agora, aqui está se falando do ministério apostólico.
que é o ministério de liderança, é o ministério da alta liderança da igreja e uma liderança de influência. Não são meramente missionários, como alguém tem dito também. Veja que quando Paulo fazia a obra do Senhor, havia alguns missionários que o acompanhavam, mas Paulo é quem era o apóstolo, ele era o apóstolo, e ele era seguido de alguns companheiros que eram missionários, que eram obreiros, mas não eram apóstolos, porque apóstolo é uma incumbência da parte de Deus para alguém exercer um ministério de influência, um ministério que também envolve itinerância. Veja, é uma liderança que é desempenhada na itinerância. Isso é muito complicado hoje em dia. Como que alguém pode exercer liderança sem estar propriamente preso a um lugar, sem estar pastoreando algum lugar por muito tempo? É porque é uma liderança de influência. Aquela pessoa que é chamada por Deus para exercer o apostolado. E na Assembleia de Deus nós temos muitos. Nós estamos falando aqui de título. Não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título. A Assembleia de Deus já teve homens que foram apóstolos, mas que nem por isso faziam questão de ser chamados de apóstolos. Será que Daniel Berg não foi um apóstolo? Gunnar Wingren e tantos outros, Eurico Bergsten, homens que foram enviados por Deus, porque o termo apóstolo significa enviado. Quantos que não foram enviados por Deus? Até mesmo aqui homens nascidos também no Brasil, que foram chamados por Deus para fazer esse trabalho, verdadeiros apóstolos, mas que não precisavam do título. Hoje muitos estão procurando título, porque as pessoas pensam que é o título que faz a pessoa. Mas segundo a Bíblia, não é o título que faz a pessoa, é a pessoa quem faz o título. Então que nós tomemos cuidado com isso, porque é muito importante nós observarmos que o ministério apostólico continua. E ele vai continuar até quando? A Bíblia diz, a resposta está na Bíblia. Veja o que diz a Bíblia, por exemplo, em Efésios. É um texto conhecido de todos, mas vamos ler aqui, Atos capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas veja, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora note o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Será que nós alcançamos isto? Será que nós alcançamos a medida da estatura completa de Cristo? Evidentemente que não. Nós só vamos alcançar isso, claro, quando estivermos na presença de Deus, porque enquanto estivermos nessa vida, a cada dia nós temos que melhorar. A vida cristã é como subir uma escada que não tem o último degrau. Nós subimos um degrau hoje e, na verdade, Deus diz para nós, pode subir mais um. Quem é santo, santifique-se ainda. Então, é importante nós atentarmos para essa hierarquização. Apóstolos, que são aqueles que fazem parte da alta liderança da igreja, e uma liderança que envolve itinerância também, porque são pessoas que estão influenciando a igreja de maneira geral, mas também profetas, que são os pregadores da palavra de Deus verdadeiramente aqui, doutores, que são os mestres dados por Deus, não é necessariamente aquele que se formou numa universidade, se bem que hoje todos aí têm acesso à universidade, hoje está muito mais fácil de estudar do que antigamente, mas não quer dizer que a pessoa ela vai simplesmente estudar e achar que já é um mestre. Não, o mestre aqui é um mestre chamado por Deus. Para ser um mestre como este que está aqui, fazendo parte dessa hierarquia que Deus estabeleceu, essa pessoa é chamada por Deus. Agora, por que Deus faz essa hierarquização? Não é para que um grupo seja superior ao outro, um crente se considere superior ao outro, não. Isso é para que haja ordem na casa do Senhor. Porque o ministério que envolve a palavra, o ministério que envolve a liderança pela palavra, tem que ter prioridade na igreja. Você se lembra que numa igreja, numa daquelas igrejas lá da província da Ásia, o Senhor Jesus disse para um pastor:
repreendendo-o: tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Porque aquela mulher, na verdade, ela estava controlando tudo, estava enganando o povo. E o pastor ali estava sendo frouxo, ele estava permitindo que tudo isso acontecesse, ignorando que Deus o havia levantado para ser o líder daquela congregação. Então foi necessário que Jesus chamasse a atenção dele e dissesse: tenho contra ti que toleras Jezabel. Porque imagine, um pastor está dirigindo ali um rebanho, dali a pouco levanta uma profetisa como aquela lá, que era uma falsa profetisa, e diz: cala-te, que agora sou eu que estou falando. E aí o pastor abaixa a cabeça. Não, nada disso. O pastor foi colocado como líder. Então é por isso que Deus, ele apresenta essa hierarquização. Isso é muito importante. Mas, irmãos, é apenas uma palavra introdutória, nós vamos dar sequência. Nós estamos na nossa terceira lição sobre eclesiologia. Hoje, nós vamos aí estudar mais dois tópicos importantes. Nós vamos estudar a igreja e a espiritualidade e vamos estudar a igreja e a disciplina. Vamos começar então com a espiritualidade. Vamos ter aí 4 tópicos: a igreja e a dimensão da espiritualidade, a igreja, a espiritualidade e a justiça social, a igreja, a espiritualidade e a cidadania, e também a igreja, a espiritualidade e o pós-modernismo. Veja, pós-modernismo e não pós-modernidade. Claro que nós estamos na pós-modernidade, mas quando se fala de pós-modernismo, estamos falando daquele movimento que está ligado à pós-modernidade, mas é um movimento, na verdade, que se levanta contra a igreja, contra a cosmovisão judaico-cristã. Isso é chamado de pós-modernismo, é um movimento. Dentro da pós-modernidade, é claro. Claro que a pós-modernidade é inevitável nós fugirmos dela, porque nós vivemos neste período, que é um período, é uma era pós-moderna, estamos dentro disso e temos que conhecer o que significa a pós-modernidade, até para que não sejamos absorvidos pela pós-modernidade. Senão é perigoso até. Imagina um pregador que não sabe que ele está vivendo na pós-modernidade. Daqui a pouco ele vai estar lendo a Bíblia apenas para dar uma satisfação ao público, mas ele vai estar apresentando ao público não as verdades bíblicas, mas sim aquilo que vigora na pós-modernidade. E o que faz muitas vezes a filosofia pós-moderna ter força é justamente esse movimento, o pós-modernismo, o movimento pós-modernista, que nós vamos citar aí, vamos fazer uma menção. É algo complexo, amplo, que precisa ser estudado com calma, mas nós vamos procurar fazer uma menção até para despertar os irmãos para estudarem sobre o assunto. Então, a nossa primeira abordagem aqui, o tópico 8º, que é o nosso primeiro tópico de hoje, mas que já é o 8º, porque nós estamos numa sequência sobre eclesiologia, a igreja e a espiritualidade. O grande desafio da igreja, está aí, diz o nosso livro, agora é como viver a espiritualidade no dia a dia da vida cristã, com as suas múltiplas circunstâncias. Ocorre que, em virtude da relação conflituosa entre a carne e o espírito, da falta de uma visão objetiva da mesma graça como fonte de santificação e da ausência de equilíbrio entre a esperança do mundo vindouro e a vida aqui e agora, surgem graves desequilíbrios na caminhada histórica da igreja. Então veja que nós pertencemos à Igreja de Cristo, nós somos salvos, nós fomos chamados para fora, porque esse é o sentido do termo igreja, fomos chamados do mundo para estarmos agora fazendo parte de um novo povo. Nós pertencemos à igreja, só que agora surge uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Um desafio. Nós agora, pertencendo a este novo povo, nós não devemos ter mais as mesmas práticas que nós tínhamos outrora.
Nós agora temos que ter uma vida nova, uma vida diferente, uma vida compromissada com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Uma espiritualidade. Ou seja, nós vamos, a partir de agora, priorizar o espírito e não mais a carne. Vamos priorizar o sobrenatural e não mais o natural. Nós vamos priorizar a comunhão com Deus. E isso para nós é algo difícil, porque nós estamos no mundo, é claro, nós somos seres humanos, nós ainda temos a natureza caída, a natureza adâmica dentro de nós, porque a salvação não significa a libertação da presença do pecado, e sim a libertação do poder do pecado. Por isso que Paulo fala de uma luta que é entre nós, não é? A luta entre a carne e o espírito. O espírito aí não é o Espírito Santo, mas é o nosso espírito, a nossa natureza espiritual. A nossa natureza espiritual, ela se contrapõe à natureza carnal. E qual das duas que vai prevalecer? Obviamente, aquela que estiver melhor alimentada. Se nós alimentarmos bem o nosso espírito, a nossa natureza espiritual, ela vai triunfar sobre a natureza carnal. Mas se nós alimentarmos a nossa natureza carnal, é evidente que ela vai se robustecer e ela vai prevalecer sobre a nossa natureza espiritual. Então, meus queridos irmãos, esse é um grande desafio. A carne opta pelo hedonismo, ou seja, o prazer pelo prazer, a busca do prazer. Você já deve ter estudado sobre o hedonismo, você já deve ter estudado sobre o hedonismo utilitarista, por exemplo, nas obras de Jeremy Bentham, de John Stuart Mill, que são filósofos que tratam disso, do hedonismo e do utilitarismo hedonista ou do hedonismo utilitarista. Então você sabe que o hedonismo é aquele tipo de filosofia que aponta para o quê? Para o prazer. Aquele que prioriza o hedonismo está priorizando o prazer, está priorizando, em outras palavras, o prazer carnal, a todo custo. Os divertimentos, claro que não é vedado a nós a diversão, o entretenimento, mas fazer disso uma prioridade é muito perigoso. A pessoa priorizar o entretenimento, priorizar a diversão em detrimento do seu exercício espiritual. Lembre-se do que Paulo falou. Paulo falou que o exercício corporal para pouco aproveita. Ele não falou que para nada aproveita. Ou seja, ele não desprezou o exercício corporal, até porque é muito importante, sobretudo para o coração e para manter o peso, né? Para não engordar muito. Então a pessoa precisa fazer exercícios físicos, mas Paulo ele mostra que o exercício corporal, em comparação com a piedade, que é o nosso exercício espiritual, ele disse que a piedade, o exercício em piedade é muito mais importante. O exercício espiritual é muito mais importante, é muito mais prioritário do que o exercício físico. Então a carne opta pelo hedonismo, enquanto o espírito anseia pela espiritualidade, obviamente. A tendência é impor a santificação, e aí entra um aspecto perigoso. Por causa desse desafio que temos, muitos estão optando pela uma alternativa extremista. Enquanto uns abraçam o hedonismo, outros, na verdade, estão impondo a santificação, entre aspas, não é a verdadeira santificação, mas a santificação através do legalismo. E com isso, anulam o poder da graça como sustento da caminhada cristã. A santificação acaba sendo ensinada, não é, de uma maneira legalista. Isso é muito perigoso, porque a santificação, na verdade, é uma obra do Espírito, não é? Que se dá na nossa vida quando nós, é claro, damos lugar para Ele. Então veja que aqui no livro nós temos aí três casos, caminhos diferentes para esse desafio que nós temos da espiritualidade. O primeiro é esse que eu já citei, que é quando se opta pelo hedonismo.
O terceiro é o legalismo, que é muito perigoso. O segundo, perdão, é o legalismo, que é muito perigoso. E no caso do terceiro, ora enfoca-se a esperança da vida eterna como algo que exclui qualquer compromisso com a vida no mundo, ora leva-se ao extremo a visão do aqui e agora, anulando-se a santa expectativa do glorioso e definitivo estabelecimento do reino de Deus na história. Não é? Que caminhos correspondem aos princípios bíblicos para uma vida de espiritualidade? Em que consiste o papel da igreja enquanto no mundo, diante de temas como justiça social, cidadania, vida profissional e áreas afins? Principalmente nesta era pós-moderna em que prevalece a visão relativista? Como interagir com a sociedade sem compreender os valores do reino de Deus, sem deixar de influir em todos os segmentos? Então veja, são questões que estão aí diante de nós para nós refletirmos um pouco sobre elas nesta nossa terceira lição sobre eclesiologia. Vamos então para o ponto primeiro, a igreja é a dimensão da espiritualidade. Claro que aqui estamos falando da verdadeira espiritualidade. O estereótipo pentecostal, isto é, aquilo que dizem que é pentecostal, mas não é um estereótipo, enfatiza unilateralmente as expressões de alegria emocional e as supostas manifestações do Espírito nos cultos como sinônimo de espiritualidade. Então, quando se fala de estereótipo pentecostal, nós não podemos confundir aí o pentecostal com o pseudo-pentecostal. Pentecostal, de fato, está de acordo com a Bíblia, está de acordo com o que a Bíblia fala sobre os dons espirituais, sobre o batismo com o Espírito Santo, ou seja, as verdades pentecostais que são verdades bíblicas. O pentecostal que se preza, diferentemente do que muitos têm dito aí de maneira errônea, acusando a fé pentecostal injustamente, o pentecostal que se preza tem a Bíblia como a sua fonte primacial de autoridade, acima da tradição, da razão e das experiências. Mas o estereótipo, lamentavelmente, enfatiza unilateralmente as expressões de alegria emocional. É muito perigoso isso quando a pessoa confunde o verdadeiro poder do Espírito com o mecanicismo. Tenho visto muito isso, tem até um gracejo que nós fazemos quando falamos, por exemplo, da unção do microfone, não é? A pessoa está lá sentada, está lá quieta, daí a pouco ela recebe o microfone na mão, ela sai correndo para um lado, sai correndo para o outro, e começa a gritar, e começa a pular, e começa a dizer, olha, onde estão os pentecostais? Eu quero ouvir agora uma rajada de línguas estranhas. Isso aí é o estereótipo, não é? Até porque, quando nós falamos em línguas, claro que eu creio que o Espírito Santo se manifesta dessa maneira também, mas quando nós falamos em línguas, é porque o Espírito Santo acende um fogo dentro de nós, e nós até já fizemos menção disso em outra aula. Estou aqui só repetindo o que já foi até falado em outra aula, para ficar bem gravado na mente e no coração dos irmãos. Mas então, é perigoso esse estereótipo pentecostal. Um outro aspecto, que aí já é um outro extremo, é o caso do tradicionalismo. Aí está no livro, não é? O tradicionalista, no outro extremo, valoriza os seus aparentes temores quanto à reverência e à piedade. E aí vem um terceiro grupo. Se tem o grupo dos pseudo-pentecostais e tem o grupo dos tradicionalistas, que é outro extremo, tem também o grupo estruturalista. O estruturalista pressupõe que ser espiritual é interessar-se pelas transformações das estruturas sociais. Onde está a verdade? O apóstolo Paulo define a espiritualidade em Romanos 12, versículo 1, como um sacrifício vivo no altar de Deus. É mais do que simplesmente a prática litúrgica, a compenetração piedosa, a celebração coletiva nas reuniões da igreja.
É entrega plena do ser, como nós já mencionamos, espírito, alma e corpo ao serviço do Altíssimo. O teólogo João de Oliveira, que foi um grande teólogo da Assembleia de Deus, apesar de talvez não ter tantos títulos, não é? Como hoje em dia se pensa que a pessoa, para ter um certo destaque no meio eclesiástico, tem que ser um doutor, um pós-doutor. Não temos nada contra isso, não vai aqui nenhum desdouro. Aliás, se eu estiver falando contra isso, estarei falando contra mim mesmo, contra nós mesmos, porque estou aqui falando representando aqui uma instituição teológica, uma instituição educacional. Então veja, seria um contrassenso de minha parte verberar contra o estudo formal, o estudo acadêmico. Mas muita gente hoje em dia está pensando que a pessoa não precisa mais ter chamada de Deus, basta simplesmente fazer gestão e a pessoa então ela pode se apresentar como fulano de tal. Agora, João de Oliveira foi um mestre na palavra, E veja o que ele disse, naquela época, quando ele andou aqui na terra: adore-se ao Senhor até no ato de remover uma casca de banana da calçada. Tal gesto impede que alguém, criado à imagem e semelhança de Deus, ao passar por ali, venha a acidentar-se. Em outras palavras, ele quis dizer o quê? Ele quis afirmar o que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Paulo disse: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aduce, portanto, que a espiritualidade não é estanque, compartimentada, para ser vivida apenas numa dimensão. Ela engloba toda a vida, e em todo o tempo, como diz a Bíblia lá em Eclesiastes 9, versículo 8, em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É por isso que a Bíblia diz que devemos orar sem cessar, não é? Quando a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, não é que nós devemos estar o tempo todo de joelhos dobrados, não. É porque nós devemos em todo o tempo estar na presença de Deus, orando em espírito, porque, aliás, o crente, ele ora até dormindo. O crente temente a Deus, ele está orando até dormindo. Você se lembra do que disse o profeta Isaías, lá em Isaías, do capítulo 26, versículo 9? Ele disse: com a minha alma eu te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Veja, com a minha alma eu te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Ou seja, em espírito, apesar de ele estar dormindo, ele estava madrugando na presença do Senhor. O seu corpo dormia, mas ele estava adorando o Senhor com o seu espírito. Lá também no livro de Cantares tem uma ênfase muito importante que diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Coração velava. Porque o crente que está na presença de Deus, ele antes de dormir, ele vai ler a Bíblia, ou ele ora, ou ele busca Deus, e quando ele vai dormir, ele dorme pensando na presença de Deus, na comunhão com Deus, naquele texto bíblico que ele leu ou estudou, e ele continua na presença do Senhor. Muito bem, espiritualidade que se expressa apenas nos aparentes limites do culto coletivo, como muita gente pensa, não é a verdadeira espiritualidade. Alguém pensa que ser crente é só lá no templo. De maneira nenhuma. Veja a pessoa que só vai à igreja aos domingos, o chamado crente domingueiro. Será que ele é crente apenas de domingo? Às vezes a pessoa só vai aos domingos porque ela tem um trabalho que faz com que ela não possa ir aos cultos. Eu estou aqui, claro que eu falei de domingueiro, quando no caso é mesmo. Agora há casos em que a pessoa não é domingueira, não é? A pessoa vai só aos domingos porque ela não tem a oportunidade de ir outros dias. E a pessoa que às vezes viaja e trabalha embarcada e tanta coisa, só pode ir à igreja uma vez por mês. Será que essa pessoa ela só pode
ser crente quando ela vai aos cultos coletivos? Não. Como está aí no livro, espiritualidade se expressa apenas nos aparentes limites do culto coletivo, é hipocrisia. É hipocrisia. É também farisaísmo. É sal dentro do saleiro, não é? Então, é sal dentro do saleiro, porque nós temos que expressar o nosso testemunho, não é? A luz tem que brilhar onde? Nas trevas. Jesus mesmo disse, vós sois a luz do mundo, e vós sois também o sal da terra. Ele disse lá em Mateus 5, no versículo 13, ele disse, vós sois o sal da terra. Se o sal não salgar, para nada prestará, a não ser para, sendo lançado na terra, ser pisado pelos homens. E ele também disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, antes é colocada no velador, para que dê luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Muito bem, então veja como é importante nós sermos espirituais de verdade. O ponto 2, a espiritualidade e a justiça social, a igreja, a espiritualidade e a justiça social. A discussão aqui não se dá no campo ideológico, é claro. O foco está em como contribuir em meio à corrupção do gênero para que haja menos desigualdades sociais, sem que isso signifique, de um lado, a supressão da propriedade individual, pois o direito a ela tem fundamento bíblico, e de outro, a posse de riquezas sem reconhecer a sua função social, também embasada em princípios escriturísticos. Então veja, é importante observar que a Bíblia não incentiva a luta de classes, como muita gente está hoje em dia aí, lamentavelmente, usando até aí a bandeira de um evangelho integral, de uma missão integral e tal, mas infelizmente promovendo a luta de classes. Isso aí não tem o abono da palavra de Deus. O Pentateuco preserva o direito à propriedade, mas ao mesmo tempo dá a ela função social, através de leis específicas, referentes ao uso da terra e ao pobre, com o objetivo de lhe permitir acesso aos meios de sobrevivência. No Novo Testamento, nos primórdios da igreja, Ananias e Safira, nós até fizemos menção na outra aula, são julgados não por trazerem aos pés dos apóstolos apenas a metade do valor da propriedade vendida, mas pela motivação errada que os leva a mentirem ao Espírito Santo. Nenhum erro haveria em reter a outra metade, pois o apostolado não fez imposição alguma sobre isso. Então o erro de Ananias e Safira não foi propriamente ter dado apenas uma parte ali, mas sim ter ocultado a verdade. Não é? Porque eles poderiam chegar diante de Pedro e ali e falar com toda franqueza, olha, esta é a nossa oferta, pronto, nós queremos dar isso. Só que eles, na verdade, mentiram e disseram que estavam entregando tudo que eles tinham, na verdade, e eles estavam retendo uma parte. Então, eles mentiram. E aí, então, nós vemos como foi tido como algo reprovável, de modo exemplar. Mas aí também temos, por outro lado, a menção da importância de a igreja também participar da ajuda aos necessitados. Então é a dimensão, como estamos vendo aqui, da justiça social. O que se deseja afirmar aqui é a legitimidade de o cristão possuir bens materiais sem que necessariamente tenha de abrir mão deles para cumprir a verdadeira espiritualidade. É preciso estar consciente de que tudo quanto possui é para a glória de Deus, mediante a disposição de usar o que tem para o bem-estar do próximo. Então, o cristão não pode ser uma pessoa egoísta. Não é pecado ele ter bens e se Deus o tem abençoado e ele honestamente tem ganhado dinheiro, ele pode usufruir com a sua família disso, sem problema nenhum.
Agora, o que ele não pode é ser egoísta. Se Deus lhe tem dado bastante, ele também tem que repartir com os necessitados, ele tem que contribuir para a obra de Deus, porque o sentimento cristão deve ser esse, não é? O cristão verdadeiramente espiritual, ele tem a consciência de que ele deve ser uma pessoa altruísta, ele deve ajudar o próximo. Isso está na Bíblia, lá em Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas é um texto muito emblemático nesse sentido. Quando Paulo menciona os cristãos que serviam como servos na cultura de então, admoesta-os a servirem como se fosse ao Senhor, ou seja, com a máxima dedicação. Ou seja, não é porque o crente é espiritual que ele vai ser relaxado nas outras coisas. Muito ao contrário. Paulo deixa claro lá em Colossenses, mas também em Efésios, quando fala do servo, quando fala daquele, ou seja, o empregado, não é? O empregado, ele não serve apenas à vista, quando o seu patrão está por perto. Não, ele serve principalmente quando o seu patrão está distante, porque na verdade ele tem a consciência de que até mesmo o seu trabalho material ele está apresentando para Deus. No tribunal de Cristo, inclusive, isso vai ser levado em consideração, porque ali será avaliado tudo o que tivermos feito por meio do corpo. Veja como vai ser abrangente ali o tribunal de Cristo, quando nós todos haveremos de comparecer diante do Senhor. Então veja, um aspecto é esse do empregado, mas o crente como empregador também tem que ter cuidado, não é? Os cristãos não podem ser espoliados, mas também não surrupiam, veja, não surrupiam o tempo pelo qual são justamente pagos. A não conformação com o mundo, de que falou o apóstolo Paulo em Romanos 12, 2, não tem apenas implicações quanto aos valores morais, mas abarca também o inconformismo com toda sorte de injustiça, que é, em suma, o resultado da entrada do pecado no mundo. Quem reconhece a vida como uma dádiva da misericórdia de Deus e se compromete em entregá-la incondicionalmente à soberania divina no altar do sacrifício, não folga com o individualismo egocêntrico, mas interessa-se alegremente pelo bem comum. Muito bem. Vamos então agora para mais um ponto, o ponto 8.3, a igreja, a espiritualidade e a cidadania. A ideia de uma igreja que apregou uma vida cristã compartimentada enseja posicionamentos duvidosos, nos quais transparece não haver qualquer compromisso com o aqui e agora. É aquilo que nós já falamos, a pessoa pensa que por ser crente ela não precisa mais se preocupar com nada, com trabalho, com escola. É como aquele jovem que começou a ir para a igreja e ele queria namorar uma jovem, e aí o pai da moça era durão, né, e exigia coisa de maneira correta, e a moça disse, olha, se você quiser me namorar, você tem que falar com meu pai. E o rapaz foi lá falar com o pai da moça e tal, e quando chegou lá o pai falou, olha, você quer namorar minha filha? Muito bem, mas você está estudando? E o rapaz disse, não, mas Deus vai me ajudar, não é? Eu sou um servo de Deus, Deus vai me ajudar. Muito bem. E aí a conversa continuou, dali a pouco o homem falou para o rapaz, e aí, você está trabalhando? E o rapaz, não, mas Deus vai me ajudar. Muito bem. Mas e você tem alguma perspectiva? E você quer namorar a minha filha, mas depois se vocês vierem a casar, você tem uma ideia de onde vocês vão morar? Eu não tenho não, mas Deus vai me ajudar. E tudo que o homem perguntava, o rapaz dizia, Deus vai me ajudar. Bom, terminaram a conversa, o rapaz saiu da presença ali do pai da moça, e aí a moça toda animada foi falar com o pai e disse, e aí pai, o que o senhor achou do rapaz? Gostou dele? O que o senhor achou dele? E o pai ironicamente olhou para a filha e disse, eu não sabia que eu sou Deus, não é? Não sabia que eu sou Deus, porque na verdade o rapaz dizendo, Deus vai me ajudar, na verdade quem ia ajudar ele era o próprio sogro, porque o rapaz estava acomodado, não estava preocupado com estudo, com nada, e é um perigo quando o crente também entra por esse caminho, não é? Não apenas o jovem, mas todos,
Não, olha, não vamos, ó, esse templo aqui, o tamanho está cabendo 500 pessoas e está vindo bastante gente, mas não vamos aumentar não, porque Jesus vai voltar logo mesmo, não é? E isso diziam lá no passado. E o tempo passou e as igrejas foram ficando pequenas. Não, irmãos, o que vier à nossa mão para fazer, nós temos que fazer. Cristo pode voltar a qualquer momento, mas e se ele não voltar? Não é? Então nós não podemos confundir as dimensões, aí a dimensão espiritual com a dimensão relacionada a este mundo. Então veja aí que a ideia de uma igreja que apregou uma vida cristã compartimentada enseja posicionamentos duvidosos, nos quais transparece não haver qualquer compromisso com o aqui e agora. Para justificar tais posturas, a máxima que é usada é a de que o mundo vai de mal a pior, não é? E nada é possível fazer para melhorar esse quadro. É perigoso isso, porque nós podemos e devemos fazer a nossa parte. É óbvio que a esperança do cristão é o mundo vindouro, é a nossa esperança. Tem aquele hino da harpa cristã que diz: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Não é? Não é isso que diz um hino da harpa cristã? Nossa esperança é a sua vinda. Entretanto, meus amados irmãos, nós temos que ter todo cuidado. Nós temos, como já falamos em outra aula, nós temos a cabeça no céu, nós estamos ligados ao céu, mas os nossos pés devem continuar na terra. Então, é óbvio que a esperança do cristão é o mundo vindouro. A expectativa do estabelecimento definitivo do reino de Deus na história nutre a fé de todos que professamos o nome de Cristo, mas, enquanto essa época não chega, cabe a cada crente viver na presente era a espiritualidade do reino e todo o seu ideal descrito no Sermão do Monte. Lembremos do que Jesus disse numa certa ocasião: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você se lembra? Queriam apanhar Jesus numa falha? E eu fico maravilhado com essas respostas sábias do Senhor Jesus. Jesus era muito sábio. E aí queriam apanhar Jesus numa falha e tal, e perguntaram: é lícito pagar tributo a César? E Jesus falou: de quem é a efígie aí da moeda? Não é? E aí quando mostraram, Jesus disse, viu que era de César e disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, isso aí mostra os dois lados da moeda. Mostra que nós somos espirituais, mas que nós estamos nesse mundo e também somos cidadãos. Cidadãos. E o cidadão, ele tem direitos, ele tem deveres, não é? Ele paga os seus impostos, ele vota, ele pode ser votado. Então, veja aí, nós somos cidadãos. O próprio Paulo apelou para a cidadania romana, no episódio em que ele e Silas foram arbitrariamente presos em Filipos. Esse texto é muito conhecido, lá de Atos 16, e muito importante. Nós somos cidadãos dos céus, mas também somos cidadãos, no nosso caso, cidadãos brasileiros, não é? Muito bem. A verdadeira espiritualidade não dá as costas ao exercício da cidadania. O mandato de governar a terra foi dado pelo próprio Deus ao homem no ato da criação. Veja como o próprio Deus disse que Adão, que desfrutava de perfeita comunhão com Deus, deveria lavrar a terra. Ou seja, ele não estava livre das suas obrigações em relação à terra. Então, cabe a nós fazer a nossa parte, promover mutirões em que os membros possam atuar, né? No caso dos obreiros, podem e devem fazer isso, incentivar os crentes a participar das associações de moradores, das reuniões de pais e alunos e de outros movimentos legítimos da sociedade organizada. Isso tudo permite que nós exerçamos a espiritualidade, onde a presença do sal e da luz é extremamente vital para a tomada de decisões importantes. O crente fiel, ele influencia e não é influenciado. E aí, nesse caso, vale até uma analogia com o que acontecia com o povo de Israel. Você lembra que Deus disse para o povo de Israel que ele foi posto por cabeça e não por cauda? Ou seja, em outras palavras,
O povo de Israel foi posto para influenciar e não para ser influenciado. É isso que deve acontecer conosco. A postura cidadã não se resume apenas a esses aspectos. Ela transparece nos metrôs, trens e ônibus, quando os mais novos dão lugar às pessoas da terceira idade e aqueles que não enfrentam nenhuma dificuldade abrem mão de seus assentos para as gestantes, as pessoas enfermas e os deficientes físicos. Não é? É triste quando nós vemos aí pessoas que sentam no lugar da gestante, no lugar do idoso, e o crente deve ser um exemplo nesse sentido. Moradores conscientes não jogam lixo nas encostas nem nos rios. Isso é o crente espiritual. Principalmente, ele tem a obrigação e ele tem a consciência de que ele deve fazer isso. Motoristas respeitam as faixas de pedestre. Aliás, o trânsito é um bom lugar para a manifestação da espiritualidade, não é? É muito preocupante quando nós vemos aí pessoas que se irritam no trânsito, que brigam, né? Crentes brigando no trânsito. Eu ouvi até certa vez, eu não me lembro se eu até já não contei isso numa outra aula, mas talvez alguém não tenha participado aí, não tenha ouvido e agora tem a oportunidade de ouvir. Porque às vezes a gente não tem como guardar na mente, né, tudo aquilo que nós já falamos. Mas eu estou me lembrando agora daquele caso de dois motoristas que começaram a brigar no trânsito, e aí eles saíram dos carros e começaram a xingar um ao outro, e aí dali a pouco eles começaram a brigar, chegaram às vias de fato. E um deu um tapa na cabeça do outro, o outro devolveu um soco e rolaram pelo chão, e um ficou por cima, depois o outro virou, ficou outro por cima, e aí um que conseguiu ficar por cima, assim, numa posição mais estratégica, falou para o outro: agora eu vou te matar. E quando ele disse isso, o outro que estava por baixo reagiu e disse: me matar não, o sangue de Jesus tem poder. E quando ele disse isso, o outro que ouviu falou: você é crente? A paz do Senhor, irmão. Veja, os dois eram crentes, estavam brigando ali, dando socos um no outro e dando tapas. Veja se essa é a conduta e a postura de um cristão que se preza. Então, veja aí, fica aí o alerta para nós. O culto aqui também, quando tais gestos têm origem no relacionamento com Deus, através do altar do sacrifício, pela visão correta de que tudo quanto o ser humano faz só encontra sentido no Altíssimo, representam então a celebração da glória divina, o culto contínuo, é o que eu estava falando. Nós não podemos servir a Deus apenas na igreja, no templo, mas 24 horas por dia devemos servir aquele que tem domínio sobre o universo. E isso é a verdadeira espiritualidade. Incorre-se, quando não se observa isso, não se observa essa premissa, incorre-se na ausência do amor, a primeira qualidade do fruto do Espírito, o que significa que qualquer ação está sendo feita sob motivação errada. Vamos então para o ponto 4, 8.4, a igreja, a espiritualidade e o pós-modernismo. Já que vamos falar de pós-modernismo, só para aqui, eu sei que esse assunto hoje em dia é muito estudado, os jovens que estão na universidade estão aprendendo sobre isso, até mesmo já aprenderam também no ensino médio, não é? Mas às vezes pode ser que passou desapercebido, ou alguém que não teve a oportunidade de estudar também. Quando se fala de pós-modernismo, é importante dizer que o pós-modernismo é aquele movimento pós-industrial que nasceu em 1960, mais ou menos, e que cresceu mais, e principalmente nos anos seguintes, nos anos de 1970, ao entrar pela filosofia criticando o modernismo. É pós-modernismo, não só porque vem depois, mas também porque se contrapõe. Veja que aquele escritor Alvin Toffler, ele fala de uma guerra de civilizações, justamente porque nós entramos na pós-modernidade sem deixar completamente a modernidade. Existe até aqueles que dizem que não existe pós-modernidade. O que existe hoje, na verdade, é uma hipermodernidade,
porque estamos vendo hoje a intensificação de tudo aquilo que havia no período da modernidade, não é? Que começou lá, claro, com a Revolução Industrial. Antes disso, claro, lá na Renascença já havia ali um ensaio, não é? Daquilo que viria a representar o pensamento moderno, depois com o Iluminismo e tal, mas na Revolução Industrial que de fato aquilo começou a vigorar com mais força. E a pós-modernidade, na verdade, ela vem como uma contraposição, não apenas como uma sequência, mas esse pós representa também uma contraposição. É uma era também chamada de era pós-cristã, porque através de filósofos como principalmente Nietzsche, não é? Mas também Foucault e outros, estabelece-se uma ideologia que prevalece hoje na sociedade, uma ideologia pós-cristã. É como se Deus, para eles, estivesse morto. Tanto que há esse filme aí, que já tem 2 partes, deve aparecer a terceira logo logo, Deus Não Está Morto. É um ótimo filme que apresenta, eu até citei em outra aula, que apresenta uma resposta, não é, à pós-modernidade. Mas falando do pós-modernismo como movimento, o pós-modernismo ele tem como ideólogos principais o próprio Nietzsche, que eu citei, Foucault, podemos citar aí também Marx, podemos citar Gramsci, o próprio Darwin, não é? Que o seu livro, aquele livro, até um livro volumoso que ele escreveu, é utilizado também em grande parte por aqueles que defendem o naturalismo, não é? Não confunda com o naturismo, mas o naturalismo. Então veja, os pós-modernistas, eles criticam de modo ferrenho a modernidade. E aí, só para citar alguns pontos, porque é muito amplo esse estudo do ponto de vista das ciências sociais, aqui nós só queremos dar um destaque para nos situarmos aqui no assunto. Então, os pós-modernistas, eles rejeitam em tese o projeto iluminista, mas eles acabam por adotar o naturalismo, que é uma excrescência do iluminismo, não é? Embora eles se contraponham ao iluminismo, eles acabam por aceitar algo que acaba derivando, de certa forma, do iluminismo. O naturalismo é materialista, é ateísta, é humanista, portanto, contrário ao sobrenaturalismo e é também antropocêntrico. O homem é tido como a medida de todas as coisas. O naturalismo abarca o evolucionismo, abarca as formas de religião em que o espiritual é concebido como inerente, de modo total, à natureza, ou seja, as religiões pagãs, a própria nova era. Desconstroem o discurso filosófico ocidental a partir desse próprio discurso, isso, claro, de modo dialético. Priorizam contradições, não é? É uma abordagem diferente da abordagem determinista. Não há mais padrões comuns em que as pessoas possam apelar em seus esforços para medir, julgar ou valorizar ideias, opiniões ou opções de estilos de vida. Então, isso tudo prevalece na pós-modernidade e a parte das influências filosóficas resulta nisso que eu acabei de mencionar aqui. Bom, como viver a espiritualidade, então, no mundo pós-moderno, em que tudo é relativizado, onde o certo para um pode ser errado para outro, não é? A cosmovisão prevalecente no mundo tem como fonte, já citamos, o naturalismo, que exclui a ideia do Deus Criador e permite, a partir daí, a desconstrução de todos os princípios que caracterizam a cultura cristã. Muitos há que entregam o tempo presente ao diabo e se esquecem de que este tempo presente está à disposição da igreja. Nós não podemos de maneira nenhuma dizer, não, o mundo jaz no maligno, não podemos fazer mais nada. Haverá sim uma época futura, conhecida como a grande tribulação, em que o mundo experimentará a ira de Deus, a ira do Cordeiro, em que Satanás terá permissão divina para dominar as nações na terra. Isso acontecerá, mas não agora. Agora nós estamos, na verdade,
com uma missão muito importante de evangelizar o mundo, de fazer discípulos, e temos que fazer a nossa parte. A igreja tem hoje a oportunidade ímpar de influir em todos os segmentos para que se preservem as condições de vida sob todos os aspectos, até que todas as intervenções históricas de Deus se realizem. Neste mundo pós-moderno, a verdadeira espiritualidade não pode perder o seu paradigma, a centralidade de sua vivência cotidiana. Esta repousa em Deus, através de Jesus Cristo, onde está todo o significado da vida. Não importa que o mundo pense diferente, Deus é o condutor da história e para ele devem convergir todas as realizações do homem. Portanto, Deus não está morto, ao contrário do que disse Nietzsche. Aliás, eu fico preocupado quando eu vejo alguns teólogos até elogiando Nietzsche, achando que Nietzsche foi um grande pensador. Cuidado, estou aqui também jogando pedra na filosofia, eu também sou um grande apreciador da filosofia, mas Nietzsche foi aquele homem que se levantou contra Cristo, não é? Ele escreveu até uma obra chamada O Anticristo, pela qual ele se posiciona contra Cristo. Deus nos pôs no mundo não para ficar a reboque, mas para, como igreja, fazer a história. Celebremos a glória de Deus nos templos, através de expressões de alegria e louvor a Deus, mas vivamos a espiritualidade verdadeira em todas as dimensões de nossa vida. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Vamos agora para o tópico 9, a igreja e a disciplina. A igreja tem que exercer a disciplina, ao contrário do que muita gente pensa. O ambiente que cerca a igreja nos dias de hoje é diametralmente distinto do contexto da igreja primitiva. Isso nós temos que verificar, né, com todo cuidado, porque a igreja primitiva, claro que ela é um paradigma para nós, mas nós não podemos de maneira nenhuma ignorar o fato de que a igreja primitiva estava em outro contexto. Hoje nós temos aí a evolução da tecnociência, hoje nós podemos, diferentemente de Paulo, né, que viajava no lombo do animal, viajava a pé, viajava naqueles barcos que muita gente às vezes acho que não para pensar, que naquela época não existia navio motorizado, não é? O navio ele era movido à vela ou através do remo. O melhor navio, mais rápido, era aquele que era movido através do remo. Então pense uma viagem de Paulo lá de Jerusalém, lá de Cesareia, melhor dizendo, onde ele estava preso, lá para Roma. Imagine os perigos pelos quais Paulo passou. Então, era um outro contexto. Hoje nós estamos num ambiente totalmente diferente. Hoje, falando agora também no campo filosófico, ao contrário, predomina a visão relativista, a visão de Foucault, não é? De Nietzsche, o relativismo da moral, o relativismo da verdade, cada um tem a sua própria verdade. Veja que a afirmação antipática é esta, de que Jesus é a única porta, não é? Que declaração politicamente incorreta para o mundo odierno. Mas nós temos que fazer a nossa parte, não é? Então predomina hoje a visão relativista, particular, pessoal, que não admite nem por hipótese a ideia de que existem verdades absolutas. Não passa pela cabeça do homem pós-moderno, de modo geral, pensar na existência de valores, princípios comuns a todos os seres em qualquer parte do planeta. Não importa a herança cultural. Nós vivemos em uma verdadeira Babel ideológica. Não há lugar para a verdade de Deus. O entendimento pessoal determina a forma de se ver o mundo e, à luz disso, segue o homem o seu próprio caminho. Então, é esse o mundo em que nós vivemos. Portanto, é um grande desafio pregar que Jesus é o único caminho para a salvação, mas o Evangelho não é imposto. É importante dizer isso. O Evangelho é proposto. Qual é a diferença, por exemplo, do cristianismo
e daqueles autodenominado, né, aquele autodenominado Estado Islâmico está pregando. Eles, na verdade, impõem. Ou a pessoa se torna um muçulmano, um islâmico, ou morre. Isso é imposição. Agora, o reino de Deus não é imposto, o reino de Deus é proposto. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Ninguém é obrigado a seguir o Senhor Jesus. É uma proposta, não é? Eis que tomo os céus e a terra como testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. A situação se agrava porque, ao peso da forte pressão social, tais concepções se introduzem nos limites da fé e permitem que, em muitos casos, se perca a essência dos fundamentos para, em seu lugar, valorizar formas, priorizar superficialidades, tornar a mensagem apenas um instrumento motivacional, não é? Substituindo a pregação bíblica, transformar cultos em programas de entretenimento e abarcar toda a sorte de liturgias, algumas esdrúxulas, sem qualquer preocupação com o conteúdo. Muitos estão pensando realmente que o culto a Deus é um show, não é? Um show de auditório em que a pregação deve ser humorística e interativa. Veja como está difícil hoje em dia, há pessoas sendo envolvidas, absorvidas pela pós-modernidade. Já há pregadores aí, lamentavelmente, que estão aí transformando a pregação numa mera interatividade para entreter o povo, e pega na mão do sermão, e olha para o sermão, e balança o ombro do sermão até que ele diga aleluia, e olha para o sermão e diga para ele, meu irmão, você é uma menina e tal, e depois diz que é menina dos olhos de Deus, aponte o dedo para o sermão e diga, Satanás, você está derrotado. Veja quantas coisas nós estamos vendo por aí. Eu fico espantado quando eu ando por aí, eu vejo tanta coisa acontecendo, mas, meus amados irmãos, nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, prega a palavra. Prega a palavra, não é para entreter o povo, não vos conformeis com este mundo, diz a Bíblia. Nós estamos na pós-modernidade, mas não é por causa disso que nós vamos deixar de observar o que está na palavra de Deus. É a palavra que tem para nós a instrução correta. A Bíblia diz que toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. A ânsia de tornar as igrejas atrativas e amigáveis, entre aspas, como defendem os líderes dessa corrente, leva à liberalização, não é? Teológica. Abre caminho para concessões no campo do comportamento e flexibiliza o papel da disciplina sob o argumento de que ela afugenta as pessoas e faz com os membros de uma igreja com que os membros de uma igreja com fundamentos ortodoxos procurem outras menos exigentes ou com porta larga, entre aspas, não é? Jesus disse que a porta e o caminho são estreitos, não é apenas a porta, mas o caminho também é estreito. A porta e o caminho são estreitos. Muito bem, a disciplina é um pressuposto em qualquer área da vida, desde o atleta que se prepara para a maratona, aquele que deseja viver a vida cristã segundo os padrões da palavra de Deus. Paulo disse, exercita-te a ti mesmo em piedade. É o que nós já citamos, não é? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Sem a disciplina, a caminhada está sujeita ao fracasso e a travessia da linha de chegada impossível. Então temos aí no primeiro ponto, 9.1, o caráter preventivo da disciplina. Tem a ver com ensino, instrução, prevenir contra o erro à luz das Escrituras e não simplesmente com a imposição de um conjunto de regras que representam in totum a tradição de homens, como advertiu o apóstolo Paulo. Então, a sã doutrina, como nós sabemos, ela gera bons costumes, mas estes não geram a sã doutrina.
Então nós precisamos apresentar a doutrina para que naturalmente, através da ação do Espírito, surjam bons costumes. O extremo do legalismo, com a sua carga de condicionamentos humanos e aparente piedade, é apenas o reflexo do farisaísmo e da hipocrisia. O ensino com fundamentação bíblica é primordial na era pós-moderna. Isso requer a ênfase permanente nos princípios como o correto padrão de aferição para o dia a dia da vida cristã. Em outras palavras, a Bíblia não é apenas um livro de mandamentos, nós já falamos isso. É também e principalmente um livro de princípios. Porque não basta dizer isto pode, aquilo não pode. Não. A Bíblia é um livro de princípios. Há coisas que não estão na Bíblia de maneira assim explícita. Eu citei até numa outra aula o exemplo do tabaco. Não tinha por que Paulo falar do tabaco, porque não era conhecido na época, não é? Mas ele disse, coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, é necessário que haja o emprego de uma genuína exegese, diz aí o livro, que dê ao crente a capacidade de agir com segurança, sensatez, espiritualidade e compromisso com Cristo diante de cada situação de sua caminhada. Vivemos na chamada sociedade do conhecimento, é uma marca da pós-modernidade, onde o acesso às informações é algo extremamente aberto, acessível, oriundo de múltiplas fontes, mas que chega de forma aleatória, fragmentada, com a probabilidade de gerar muitas distorções na mente humana. Então veja, nos tempos antigos, a palavra de alguém que tivesse conhecimento um pouco acima da média era lei, até porque a grande maioria não dispunha da mesma autoridade intelectual para exercer o senso crítico. Na sociedade pós-moderna é diferente, não é? Então hoje nós estamos aí pregando, nós estamos diante de universitários, não é? Um professor de escola dominical pode estar dando aula ali, claro, pode ter ali um pedreiro, um faxineiro, uma pessoa que não teve muito estudo formal, mas ao lado dele pode ter um médico, pode ter um engenheiro, pode ter um advogado. Então o professor, ele deve ser capacitado, não é? Daí a importância de cursos como este curso do CETADB, o curso básico, o curso médio, o curso avançado e assim por diante. As pessoas questionam, particularizam e querem respostas que não só as convençam, mas que sejam coerentes com a lógica da razão. A autoridade era também respeitada, hoje está sendo solapada em todas as esferas. O mundo tem mudado realmente, como a palavra de Deus preconiza, não é? Quem exerce cargo de liderança, sobretudo no meio eclesiástico, não pode se valer da força de sua função para de maneira autoritária passar aos liderados o que precisa ensinar, não é? Antigamente as coisas funcionavam mais ou menos assim. Nós vivíamos numa época até que era esse o modelo até do país. Então a pessoa, ela dava ordem para as pessoas ouvirem e atenderem imediatamente, não é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, dizia-se. Mas hoje em dia é diferente. A pessoa tem que estar de fato investida de autoridade. Não vá confundir autoridade com autoritarismo. Autoritarismo é quando a pessoa bate na mesa e diz, aqui quem manda sou eu. Isso é autoritarismo. Agora, autoridade não. Autoridade é quando a pessoa de fato está investida de autoridade da parte do Espírito Santo. Mostrar de forma consistente, não é? E dialogal, é preciso fazer isso, mostrar de forma consistente e dialogal que os princípios bíblicos não são extemporâneos, ultrapassados, antes fazem pleno sentido na sociedade pós-moderna, não é? É preciso enfrentar os porquês com respostas bíblicas e bem expostas, com toda a clareza necessária, e evitar evasivas que confundem e tiram a credibilidade de quem exerce esse papel. Os princípios bíblicos são frutos da revelação de Deus ao homem. Alguns chegam a afirmar na atualidade que outras religiões
também tem as suas verdades exclusivas, de modo que, por isso mesmo, não se pode permitir que interfiram na vida secular de cada um. Infelizmente, há pessoas que... Aí está o exemplo de que há pessoas que estão embarcando na canoa furada aí do relativismo da pós-modernidade. Não, cada um tem a sua verdade, e eu respeito, e etc. E a pessoa entra por um caminho aí do politicamente correto. Claro que nós, para convivermos em sociedade, nós temos muitas vezes que abrir mão de alguma coisa, respeitar a opinião do outro, mas respeitar a opinião do outro não quer dizer que você vai deixar de emitir a sua opinião. Jesus, quando conversou com aquela mulher samaritana, ele concordou com ela quando foi necessário. Quando ela disse alguma coisa que estava correta, ele olhou para ela e disse: disseste bem. Mas na hora de apresentar a verdade, ele apresentou de maneira contundente. Ele não deixou de falar a verdade porque se ele falasse, aquela mulher poderia não gostar. Você se lembra quando ele se dirigiu a ela e ela disse: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? A reação dela foi uma reação ali hostil. Mas Jesus continuou conversando com aquela mulher. Ele disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher então disse: mas Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, de onde pois tens água viva? E Jesus lhe disse: mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque se fará nele uma fonte d'água que salta para a vida eterna. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Os princípios bíblicos têm de fato origem na revelação e exatamente por isso a sua fonte, não é? São ao mesmo tempo coerentes com toda a verdade que se manifesta no mundo cotidiano. Às vezes é preciso usar a estratégia empregada pelo apóstolo Paulo em Atenas, que ao invés de partir da revelação para a filosofia, fez o caminho inverso, partiu da filosofia para a revelação, porque Paulo conhecia grandemente a filosofia da época, não é? Paulo foi criado lá em Tarso e conheceu a filosofia ali, mas também foi criado em Jerusalém uma parte do tempo ali, então ele tinha um vasto conhecimento. Então Paulo podia ali falar um pouco de filosofia para apresentar a verdade. Assim pensavam os reformadores. Para eles, toda a verdade em qualquer campo do saber precisava ser considerada como a verdade de Deus. 9.2. Caráter normativo. Nós falamos do caráter preventivo, agora vamos para o caráter normativo da disciplina. A disciplina tem também caráter normativo. Já vimos que a igreja é tanto uma instituição divina como humana, mas ambas são indissociáveis. Então temos aí o aspecto terreno, não é? Que dispõe de personalidade jurídica, estatuto, regimento interno, princípios organizacionais e assim por diante. E o aspecto divino. A Bíblia Sagrada é, nesse caso, o estatuto maior. A igreja local deve ter o seu perfil, claro, teológico, eclesiástico, consuetudinário, não é? Mas este deve derivar dos princípios e mandamentos da palavra de Deus. São os imutáveis referenciais extraídos das Escrituras para que possa seguir a sua trajetória até alcançar o céu. Sim, é isso que torna a igreja forte. A Bíblia sempre será a sua fonte da disciplina normativa. Ela será a base, o parâmetro, a verdade absoluta, com significado autônomo para tudo quanto vier a ser decidido no âmbito da igreja. Glória a Deus. Então, é perigoso isso aqui que nós estamos falando, não é? É perigoso hoje em dia, muitos lamentavelmente estão sendo absorvidos pela pós-modernidade, não é? E como um pastor que se preza, não é? Ele vai abrir mão disso. Infelizmente, alguns que não se prezam, né? Que estão aí abrindo mão. Você vai falar disso para um pastor que foi absorvido pela pós-modernidade. Imagina,
dizer a ele que a Bíblia deve ser a base, o parâmetro, a verdade absoluta. Então, hoje em dia, as coisas estão muito difíceis. É um desafio pregar o Evangelho na pós-modernidade. Não nos cabe tornar o caminho mais estreito do que já é. Não é? A verdadeira santidade nada tem que ver com extremismo. Isso é um outro lado da moeda. Mas alguns dirão, a Bíblia por si basta. A Bíblia por si basta. A premissa é correta, não é? A premissa é correta. Mas o Concílio de Jerusalém, lá atrás, nos primeiros anos de vida da igreja, à luz das Escrituras, expediu cartas. Olha aí. Alguém dirá, não, a Bíblia basta. Mas já lá, embora o contexto fosse outro, não houvesse a facilidade hoje em dia que você tem para gerar cópias, não é? Hoje você tem máquinas copiadoras, e você tem e-mail, e você pode enviar pelas redes sociais. Naquela época não tinha nada disso, não é? Mas o que a igreja fez? A igreja enviou cartas para serem lidas nas igrejas. Então veja aí, nos primeiros anos de vida da igreja, à luz das Escrituras, o Concílio de Jerusalém pediu cartas às igrejas de então, com as normas a serem observadas quanto aos problemas ali levantados e discutidos. Então, veja como isso foi importante. A classe de discipulado, um exemplo, não é? É o ambiente ideal para que a disciplina normativa seja passada, seja transmitida em primeira mão aos que estão chegando à igreja local através da conversão. Os crentes que se transferem de outras denominações deveriam também frequentar uma classe semelhante antes de serem recebidos. Geralmente, toda regra tem exceção, é claro, são pessoas que portam algum tipo de insatisfação e estão à procura da igreja perfeita. Como não a encontram, vivem a síndrome do beija-flor, não é? Não fica em lugar nenhum. Eu citei até aqui numa das aulas o caso daquele homem chamado Joseph Smith Jr., não é? Que foi o fundador do mormonismo. E ele não parava em igreja nenhuma e chegou uma hora que ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou fundar a minha própria igreja. E foi aí que o inimigo aproveitou aquela oportunidade. O que aconteceu com o Joseph Smith Jr.? Ele foi lá orar no mato, não é? Perigoso quando o crente gosta de orar no mato. Apareceu um anjo para ele e disse, eu sou Moroni. Depois, numa outra ocasião, apareceram dois personagens para ele e um olhou para o outro e disse, esse é meu filho, a ele eu vi. Veja aí o perigo. E ele acreditou ali que era o pai e o filho falando com ele, e surgiu o mormonismo, não é? Que na verdade defende até mesmo a poligamia. Não foi ninguém que me falou, tem os livros do mormonismo em casa, o livro de Mormon, o Pérola de Grande Valor, também o livro Doutrina e Convênios. E ali a gente vê que esse livro um desses livros defende claramente a poligamia, mas que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, não é? Então, a igreja pode apresentar aos novos convertidos uma declaração de propósitos, isso tem acontecido em algumas igrejas, não é? Qual é a importância desse compromisso? É que a igreja, conforme o Código Civil, desfruta da liberdade de estabelecer a sua própria estrutura de funcionamento, não cabendo nenhuma interferência do Estado em suas decisões. Isso é importante, não é? Porque o estatuto, o regimento, ele é algo que a igreja deve fazer para que ela possa também desfrutar aí dos benefícios da lei. Na era pós-moderna, o que mais as pessoas querem é lutar por direitos, sem demonstrar a mínima preocupação com deveres. Uma declaração de propósitos, como nós estamos citando aqui, deve incluir também o estatuto e o regimento interno, para proteger a igreja contra aqueles que, movidos pelo espírito de Jezabel, tornam-se rebeldes e são até capazes de levar a igreja às barras dos tribunais contra alguma decisão com a qual não concordam. E o terceiro ponto, caráter corretivo da disciplina. Visa a corrigir rumos, trazer de volta ao devido lugar, fazer com que a verdade prevaleça, acertar o que está errado.
não é? Já não é mais possível chegar e dizer o que eu determino está determinado. Ninguém tem o direito de reclamar ou questionar. Isso aí no passado era feito, mas já era errado, não é? Porque era na base do autoritarismo. E desde os tempos bíblicos você vê que nenhuma liderança se fortalece pelo autoritarismo. Paulo era um homem que tinha autoridade, Moisés era um homem que tinha autoridade. Não é pelo autoritarismo, é pela autoridade. Qual o caminho para aplicar a disciplina corretiva? Mostrar onde está o erro, explicar por que está errado e ensinar como fazer para corrigir o erro. O problema não pode ser tratado como se o líder estivesse impondo a sua vontade pessoal, o que ele quer, mas aplicando os princípios bíblicos. Mesmo quando há necessidade de se tomar alguma medida disciplinar restritiva, como a suspensão de determinadas atividades ou mesmo desligamento, o objetivo será sempre restaurar e não lançar no abismo, como no episódio relatado por Paulo em ambas as cartas aos Coríntios. Então ali Paulo ele tratou muito bem dessa questão. Seria bom que os irmãos estudassem ali 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 2. Mas veja também o Salmo 23, que fala de vara e cajado. Com a primeira, o pastor ensina, expõe a palavra com integridade. E com a segunda, ele puxa a ovelha, ou seja, ele orienta a ovelha. Não é? Então, meus amados irmãos, que nós guardemos bem isso, que nós de maneira nenhuma entremos pelo caminho do desequilíbrio, pelo caminho do exagero, do extremismo, porque a igreja do Senhor é uma igreja que tem disciplina, é uma igreja que vive na pós-modernidade e sabe como se conduzir. Muito bem, nós estamos então caminhando para o final de mais uma aula, a nossa terceira lição do livro 4 de Teologia Sistemática. Teologia Sistemática 4 é o nosso quarto livro, nós estamos então terminando a terceira aula e depois, se Deus assim permitir, nós voltaremos para retomar e falar sobre a missiologia. Que Deus abençoe a todos, aí estão os cursos do nosso CETADB, curso básico, curso médio, curso avançado. Os irmãos que desejarem, falem com o nosso diretor, pastor Hércules Carvalho Denop, e assim poderão crescer em conhecimento, como diz, como nos estimula a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, a paz do Senhor.